bem-vindo aqui ao nosso canal, nosso vídeo. A ideia hoje é estar mostrando, através desse tutorial, como você montar um microcomputador para você a partir das peças que você vai adquirindo e comprando separadamente. Então eu vou deixar aí na descrição também a lista desse conjunto aqui que eu escolhi, mas isso é praticamente livre. Você pode montar o computador que você quiser, do tamanho que você quiser, dependendo do fim que você quer dar para ele. No meu caso é um computador para utilizar aqui mesmo no laboratório. Não vai ser para edição de vídeos. Eu vou até testar ele com edição de vídeo, que eu acho que seria, vamos dizer assim, um aplicativo mais fominha, né, de recurso de um computador que eu estaria utilizando. Mas ele é mais para realmente dar um apoio aqui no laboratório. É um computador, eu acredito que bom, né, que tem aqui um conjunto bem selecionado, bem escolhido, e eu vou estar apresentando então para vocês, sem obviamente entrar muito em detalhe, muito profundamente, mas eu quero dar uma visão geral, e o meu objetivo é que você também consiga, a partir dessa videoaula ou desse tutorial, ou enfim, desse vídeo que a gente vai estar aqui abrindo alguns detalhes com relação à montagem, você possa também aí estar escolhendo os componentes do seu computador e você mesmo possa estar montando o seu, tá? O que a gente precisa para montar um computador? Tem as peças essenciais e tem aquelas que são opcionais. Hoje eu considero um equipamento desse aqui, que é um gravador de CD, já considero um equipamento obsoleto. Não há mais necessidade de você manter no teu conjunto, no teu computador, uma peça dessa. Por quê? Porque hoje com os pendrives, você tem pendrives de uma capacidade violenta. Além disso também você tem os HDs externos que entram via porta USB, e você também tem uma capacidade de 3 terabytes, né, de armazenagem. Então esse camarada aqui praticamente é obsoleto, porque nem para você carregar programas para instalar você precisa mais dele. Hoje você faz tudo pela internet. Por que eu vou estar colocando isso aqui? Porque eu tenho um, ele não é nem novo, ele está guardado aí, sobrou de um conjunto antigo, eu vou estar colocando. Mas pode considerar esse drive aqui, que na verdade ele é um writer também, ele escreve, ele grava em CD, né? Pode considerar para o teu conjunto, se você não vê um uso específico, se você não vai gravar CD ou DVD com o intuito de distribuir ou fornecer, você pode eliminar realmente esse componente. Eu já vou colocando ele de lado ali, na medida que eu vou passando um por um. HD. Vamos falar logo do HD, tá? Porque eu estou indo assim do mais simples para o mais complicado. Eu estou até abrindo ele agora, ele estava aqui esperando para esse momento. O que eu aconselho hoje, até porque a maioria das placas já disponibilizam esse recurso, é que você compre um HD do tipo SATA, S-E-T-A. Também eu estou deixando a descrição aí embaixo, tá? Esse aqui é um barracuda de 1 terabyte e ele tem uma velocidade boa. Esse aqui é de 7.200 milisseconds. Então existe de 5.000 e o de 7.000. No caso eu escolhi um pouquinho mais rápido. Aqui está o cabinho dele, vem junto com ele no conjunto. Às vezes vem com a placa-mãe, nesse caso aqui eu acho que veio até com a placa-mãe, tá? Como eu vou estar instalando esse drive aqui, eu vou estar precisando de um segundo cabo desse, mas eu tenho em estoque aí. Mas no caso que você precisa para ele,
praticamente é um cabo desse, é um cabo SATA que você vai conectar na placa-mãe e vai conectar no conector próprio dele aqui atrás. Esse aqui é para transferência de dado e tem o outro que é a alimentação, que vem da fonte, que depois nós vamos estar vendo também. Então o HD, o que eu tenho sugerido também, que eu acho uma boa, tem um outro computador que eu fiz assim para um uso mais pesado, um pouquinho mais parrudo, que eu aconselho você colocar 2 HDs, sendo um deles um desse tipo aqui, ó, um Solid State, é um SS Drive que eles chamam. É um flash, é um drive de memória mesmo, tá? Por que eu aconselho esse? Porque ele é muito mais rápido e confiável do que um HD desse. Qual que é a ideia aqui? Nesse caso, eu vou estar fazendo uma partição nesse HD. Depois nós vamos ver mais para frente o que é partição e como que se faz. Agora, se você for colocar um drive desse tipo aqui, ó, você pode colocar 2, sendo um desse, e você instala todos os seus programas e o sistema operacional nele. E aí você deixa esse HD só para os seus arquivos de dados, aquilo que você vai criando, armazenando e processando durante o tempo. Tá? Essa é a ideia. O que eu vou fazer? Eu não vou instalar esse nesse sisteminha. Tá? Eu só estou mostrando porque é uma sugestão que eu faço e é uma coisa bem bacana de fazer também. O teu computador fica mais rápido, ele carrega mais rápido na hora que você liga, porque esse carinha aqui é super rápido. Tá? A gente não vai estar fazendo, até por uma questão didática, porque eu vou estar compartimentando esse, como eu disse, criando uma área para sistema e deixando uma outra área, uma outra partição dentro dele para utilização então com os meus arquivos de dados que eu vou armazenando e processando, tá bom? Então a parte do HD é isso, sendo um HD compatível com esse tipo de conector SATA, a maioria das placas-mães hoje em dia, eu acho muito difícil você errar ao comprar um HD, em termos de compatibilidade. Eu estou falando isso porque a palavra-chave quando você monta o conjunto é realmente a compatibilidade, tá bom? E eu quero falar um pouquinho a respeito da compatibilidade agora. Então, por que essa preocupação com a compatibilidade? Vamos colocar esse cabinho aqui de lado também, que a gente já viu que é o cabo SATA. Tá? Bom, aqui estão os 3 componentes básicos que a palavra compatibilidade é a chave. Você tem que ter um sistema em que a CPU, a placa-mãe e o pente de memória, ou os pentes de memória, sejam compatíveis entre si. Aqui é que entra um pouquinho da ciência do negócio. Você tem que escolher, eu sugiro, em primeiro lugar, o processador. Você vai partir do processador. Uma vez que você defina qual o melhor processador, o melhor custo-benefício que você tem em termos de processador, daí você vai procurar uma placa-mãe, onde ele possa rodar. Aí você tem várias opções. Tá? Grandes 2 grupos ainda que existem aí em termos de PC, que é o que a gente está fazendo, tá? A gente vai fazer aqui um PC, sistema Windows, não vamos fazer nada até porque a Apple é muito complicado, né? O sistema OS, Mac OS é muito complicado de você estar montando um sistema para ele aí. Tá? Eu nunca fiz, eu montei um monte já de computadores desse aqui, já perdi as contas de quantos computadores eu montei. Tá? Primeira vez que eu estou filmando um e fazendo um tutorial, mas em termos de PC, tá? Eu acho mais tranquilo você estar montando aí um computador. Nunca me aventurei a montar um computador do tipo da Apple, tá? Mas isso é um capítulo à parte. Até porque eu não uso nada da Apple, nada. Né? Nem iPhone, nem iPad, nem iPod, nada. Eu estou na linha PC, Android mesmo, que é a minha praia. Eu comecei com o XT, o primeiro lá no DOS, então é o meu ambiente. Então vamos falar da compatibilidade. Você tem 2 grandes linhas
em se tratando de PC, que é a linha Intel, tá? Que eu gosto mais, que eu acredito que é mais interessante, e a AMD, American Megatrends Development, alguma coisa assim, tá? A Intel é a mais conhecida e para mim é a mais confiável, então eu tenho optado. Já montei computadores da AMD, bons computadores, tinha uma época que a concorrência entre os dois estava muito acirrada e a AMD realmente fez coisas muito boas. Hoje eu acredito que a Intel está, em termos do PC, dominando o mercado aí, tá? Mas enfim, o que eu escolhi? Vamos falar um pouquinho do processador. Eu escolhi um Pentium, que é um modelo bastante interessante, ó. Tá aí também na descrição do vídeo, você dá uma olhadinha aí. Ele é esse modelo G4560. E aqui embaixo, esse LGA 1151 é justamente a dica do tipo de placa-mãe que você precisa, mais especificamente o tipo de slot onde ele encaixa. Então aqui a gente já está começando a entender um pouquinho a preocupação com compatibilidade. Você tem que comprar uma placa-mãe que vai aceitar um processador do tipo 1151, que é o que eu fiz, tá? Então tá aqui uma placa-mãe, tá até aqui, ó, LGA 5051. Ela é H110i da C4P da Bravil, tá? É um bom custo-benefício, uma placa com garantia de 1 ano, tá? Daquele tipo chinesa, e eu não faço muita restrição com relação à placa. Lógico, tem placas melhores e piores, tá? Agora, essa placa tem um chipset Intel, que é compatível com o processador, então eu acredito que ela vai dar um resultado bom. Tá? É uma placa simples, é uma mini motherboard que eles chamam, e é a menor que existe essa aqui, tá? Que é a ITX. Você tem a mini ATX, a micro ATX, né? Você tem a ATX e você tem a ITX, que é essa pequenininha aqui, tá? Aí entra a questão da compatibilidade também. Em função da placa-mãe, você vai ter que escolher o teu gabinete. Eu até encontrei gabinetes menores que coubessem essa plaquinha. Só que como eu quero colocar o meu gravador de DVD desse conjunto, e eu quero ter uma possibilidade também de expandir ele um pouco, eu acabei escolhendo um gravador que, além do ITX, tá, ele não é especificamente próprio para o ITX, ele é um gabinete do tipo que encaixa a placa também ATX, tá? É um gabinetezinho bem pequeno também, tá? Ele é um desktop que trabalha em pé. Eu vou estar colocando também aí no vídeo e na descrição também, eu vou estar catando umas imagens mostrando melhor, porque eu não tenho um ângulo aqui para estar mostrando ele. Mas é um gabinetezinho bastante bonito, eu acho, bastante interessante, tá? E é um gabinete que já vem com fonte também, que é outro problema. Às vezes você compra um gabinete muito pequeno e aí depois tem dificuldade de encontrar a fonte para ele, tá? Com relação à fonte, não tem uma grande preocupação com relação à potência dela, porque é uma placa que não exige muito. O meu conjunto aqui vai ser um conjunto bastante minimalista, ele vai ter poucos componentes, então uma fontezinha de uns 240 watts a 300 watts, ideal. Depois nós vamos estar olhando um pouquinho mais de perto o gabinete, aberto, enfim, eu vou mostrar um pouquinho melhor, só para dar um gostinho, que eu passei com ele aqui na câmera, tá? Então nós já entendemos isso, que nós precisamos, a partir do nosso processador, que é o componente principal do computador, a gente tem que escolher uma placa, tá? A placa naturalmente vem com esse espelho, que é a parte que vai no gabinete, ela vai encaixada no gabinete, e depois ela tem que ter o desenho próprio aqui, né?
da placa. Cada uma placa tem esse espelhinho de fundo aqui, proprietário dela, né? Que tem um desenho dela. Porque isso aqui varia muito, esse desenho aqui, tá? De placa para placa. Então isso aqui, só para a gente saber, isso acompanha a placa-mãe, não tem segredo nenhum, a gente vai colocar depois no gabinete e vai mostrar para vocês. Muito bem, e por último, em termos de compatibilidade, você vai ter que escolher uma memória que encaixa aqui. Então você vai ter que ver na especificação da sua, agora da placa-mãe, não tem nada mais a ver com o processador, tá? Agora você tem que ver que tipo de memória que a tua placa-mãe aceita. No meu caso aqui, ó, ela aceita DDR4. Tá? E eu tô com um pente de 8. Na verdade é um pente de 4 GB. Tá? Que eu vou estar colocando nela, e a ideia é ter, na verdade, no mínimo 8 GB, porque com 8 GB você já tem um computador de 64 bits, que começa a rodar um pouquinho mais rápido, tá? Isso aí é só um detalhe, mas a ideia é fazer um upgrade depois para 8 GB de memória. Tá bom? Então, a única preocupação que você tem que ter é com relação ao soquete, que é o tipo DDR4. E a velocidade da memória também tem que bater com a velocidade que a placa suporta. Então, essa aqui é uma memória de 2133 MHz. É uma DDR4, que eu já falei, tá? De 4 GB. O modelo dela é Kingston, da série Fury, tá? Então é isso que a gente tem que falar em termos de compatibilidade. Escolheu esse, vê uma placa que encaixa, vê que tipo de memória que a placa exige e compra uma placa, um pente de memória, ou 2, enfim, no caso aqui ela cabe 2 pentes, por isso que eu comprei um de 4, vou colocar mais um de 4. Vai dar 8 aqui. Eu poderia comprar de 8, depois comprar mais um de 8, mas 16 já é demais para esse conjunto que eu quero. Tá? 16 às vezes é o mínimo para o tipo de aplicativo que você vai usar. Quem usa, por exemplo, programa de arquitetura, CAD, Revit. Então vamos fazer o seguinte, colocar essa placa aqui um pouquinho de lado também, colocar o pente de memória de lado, para a gente estar abrindo então o nosso processador e dando uma olhadinha um pouquinho mais de perto nele. É um Pentium novo, é um modelo recente que saiu e tem muita boa referência aí na internet, tá? Muitas pessoas que eu conversei, as pessoas que eu vi na internet, o comentário, falam muito bem desse aqui. Tem que tomar cuidado porque tem um G4500 que é bem inferior a ele, tá? E na hora que você for fazer a compra, olha bem a especificação, porque o bacana é esse aqui, porque ele tem 2 cores, tá? E 2 canais também de memória, DDR4 e DDR3L, tá? E ele tem também um recurso de gráfico em alta definição, tá? Então isso aí é mais ou menos automático, você não tem que se preocupar, né? Porque a placa já reconhece quando ela é compatível e ela já vai estar preparada para quando você instalar, tá rodando ele sem problema. Essa embalagem dele é grande assim, apesar que o processador é pequeno, porque vem junto com ele também o cooler, né, que é aquele ventiladorzinho que mantém a velocidade dele. A temperatura dele. Vou colocar a caixa aqui de lado, aqui ó. Ele tem aqui tipo um livretozinho com algumas referências do processador. E aqui na parte de cima, ó, na parte de trás, deixa eu ver como é que abre isso aqui.
assim, aqui ó, aqui, pronto, faz assim, depois assado, aí você consegue tirar o cooler. Tem que tomar cuidado, ó, na hora de tirar, porque isso aqui, essas marcas aqui, parece um carimbo. Isso aqui é pasta térmica, já vem no local. Na hora que você colocar ele sobre o processador, isso aqui vai se espalhar e vai dar uma liga boa entre esse alumínio, que é o dissipador de calor, e o processador, tá? Isso aqui é fundamental para você ter o funcionamento dele sem o aquecimento, tá? Isso aqui, sem um cooler bom desse aqui, não funciona. Não precisa se preocupar, porque ele tem as perninhas dele, não deixa encostar, tá? Mas é um cuidado para você não meter a mão ali naquele negócio lá. E aqui está o processador aqui também, aqui dentro, bem escondidinho, ó, na parte de cima. Ele vem bem protegido aqui com um plástico, né? A gente não vai nem abrir ele agora, tá? Mas ele, ó, 3.50 GHz. Então é um processadorzinho rápido, tá? Custo-benefício muito bom, você vai ver no link aí embaixo. Ele é barato e rápido, então é um processador que eu recomendo aí. No momento é um custo-benefício, tá? Não é nada para você ter um computador parrudo aí de muito processamento, mas ele segura a maioria das funções que se faz aí num computador, tá? Sem nenhuma aplicação muito específica, tá? Eu acho que até 8 GB de memória RAM você não tem problema com esse processador, não. Então vamos colocar ele na placa-mãe, vamos já partir para montagem dele, né? A gente tem aqui essa parte aqui também que tem que tomar maior cuidado, ó. Tá, vou até virar aqui para mim. Isso aqui é um protetor, né? Esse aqui é o slot, o tal do 1151, ó. Também não pode encostar nada nisso aqui, porque isso aqui é muito delicado, oxida e amassa. Então o que você tem que fazer quando você vai montar? Ó, você tem que estar assim, já esperando, tá? Abrir ele aqui, ó. Aí você vai ter que observar a posição dele, ó. Antigamente era mais fácil, porque essas setinhas eram mais evidentes, ó. Tá vendo essa setinha aqui, ó? Aqui embaixo, daí não deve estar vendo, tá longe. Eu tô com um problema de zoom nessa câmera, tá? Mas vocês acreditem que tem uma setinha aqui no processador, né? Se eu levantar aqui vai sair tudo fora do foco, tá? E na placa-mãe também tem a setinha aqui, mas eu aconselho você dar uma olhada, na verdade, é nesses dentinhos que ele tem, ó. Ele tem duas reentrâncias na parte de trás, e aqui tem as duas saliências. Então, ó, cata ele aqui assim, ó, e já coloca ele no lugar dele aqui, ó. Tá? Dá uma mexidinha nele assim, para ter certeza que ele está encaixadinho no lugar. Aí, ó, isso aqui tem que vir assim, encaixar por baixo desse parafuso, ó, pronto. Aí ele dá pressão, puxa para fora, deixa engatar aqui que nem uma ratoeira. Antes da instalação do cooler, que é a próxima etapa, e do nosso pente de memória, eu quero dar uma passada pela placa para reconhecer aqui, assim bem por alto e sucintamente, os componentes aqui da placa. Eu vou até procurar dar um zoom aqui na câmera. Para ficar um pouquinho mais perto, para a gente poder dar uma olhada melhor. Olha aqui. Então, começando aqui, a gente já falou, a gente tem aqui, ó, os dois slots que são para memória. Que nem eu falei, são slots para memória DDR4, que é essa que nós vamos instalar aqui. Nós vamos usar um dos slots só. Normalmente tanto faz, você pode instalar em qualquer um dos dois, tá? Tem algumas placas que tem a ordem, você tem que instalar se for uma memória só nesse ou nesse, enfim.
A maioria das placas hoje em dia não tem essa restrição, você pode colocar tanto aqui quanto aqui, tá? Vamos vindo de lá para cá, esse aqui é, vamos dizer assim, a alimentação de força principal. Aqui você, da fonte, que depois a gente vai estar vendo, ó, daqui, você vai ver que tem vários pares de terra e voltagem. A fonte te alimenta ele com várias voltagens diferentes. Tem 12 volts, 5 volts, 3.3 volts, tem várias correntes, voltagens diferentes que circulam pela tua placa, dependendo dos componentes das funções, tá? E aqui também tem um complemento que vem da fonte também, que é um outro sistema que surgiu depois, aí que você tem que ligar a fonte, a energia tanto aqui quanto aqui. Eu não sei dizer especificamente esse para que é, só sei que ele surgiu depois. As primeiras placas só tinham um conector de energia. Aqui são 4 portas SATA, você pode ter até 4 HDs, né? Ou um DVD, gravador de DVD e 3 HDs, ou enfim, 4 desse tipo de mídia de grande capacidade, tá? Ó, passando por aqui pertinho aqui, ó, tem um slot para USB, para porta USB. Tem um aqui e tem um aqui, ó. Depois a gente vai ver lá no gabinete que a gente vai conectar, provavelmente as frontais USB vão encaixar nesses slots aqui. Aqui esse jumper, normalmente quando a placa chega, ele vem, é como se fosse um on-off da placa como um todo. Para não gastar bateria enquanto não vende, enquanto não chega no consumidor, normalmente ele vem na posição off. Aí na hora que você vai fazer ela funcionar, você tem que colocar na posição on. Você muda esse jumper para cá e ela passa então a funcionar, tá? Normalmente é o que faz a conexão da bateria e o circuito principal dela passa aqui, de funcionamento. Aqui, ó, a gente tem mais uma portinha do tipo USB, você reconhece, ó, porque ela tem uma série de 5 e uma série de 4. Normalmente isso aí é para USB, para ligação de USB. Aí depois você vai ter aqui, ó, um conector para ventilador e aqui um outro conector para ventilador. Esse aqui é o ventilador da CPU, ó. A gente vai ver aqui na hora de instalar que ela tem um plugzinho que vai ligar aqui, que é o que alimenta esse ventilador da CPU, tá? Nessa placa ele fica aqui, ó. E aqui é um outro para sistema, a gente não vai estar usando nessa placa aqui, mas tem alguns que usam, tá?